Olá, bem-vindo ao mais um podcast Advocacia na Veia. Plantar maconha é legal ou é crime? De que forma pode ser usado a cannabis sativa para uso medicinal? Cannabis sativa, popular, maconha, ela é o produto derivado da cannabis, pode ser produzido e comercializado? O que diz a legislação brasileira, a Anvisa e o Supremo Tribunal Federal? É isso que eu vou conversar com o meu convidado, mas antes eu quero lhe pedir, na simplicidade, que você, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte aí o dedo no inscrever-se, não lhe custa nada, aperte o sino para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos. Vai ajudar demais a fortalecer e ampliar o nosso projeto Advocacia na Veia. Aqui, nesse novo episódio sobre o uso medicinal da cannabis, a legalização, a evolução histórica, eu convidei o meu amigo, o advogado Maurício Lobo. Muito obrigado por estar aqui, Maurício. Eu que agradeço, Henrique Clay, por esse convite. Me sinto extremamente honrado de estar com você. Você que me deu a minha carteira da OAB. Olha, esse honra, bottom foi você que me deu. Que honra, bicho. Você é um advogado que inspira outros advogados, um advogado humanista, progressista. E poder tratar de um tema tão essencial para a saúde pública e para os direitos humanos à saúde, com uma pessoa que tem na veia a advocacia, para mim é uma honra. Obrigado, Maurício. Muito obrigado. Você é um amigo, um advogado competente, um advogado que honra a advocacia sergipana e hoje especialista, né, nessa área. Você tem estudado profundamente, tem dado palestras, não só aqui em Sergipe, mas nacionalmente. Participou de debates no Congresso Nacional. Eu queria conversar com você sobre essa sua experiência, esse seu aprofundamento no estudo de um tema tão importante para a saúde pública brasileira, para a economia brasileira. Nós vamos ver também os aspectos econômicos que isso pode causar, né? Mas também um tema muito polêmico, porque ele é estigmatizado, né? Muito preconceito ainda paira no seio da sociedade brasileira. Vamos começar pela evolução histórica, né, da cannabis, né, no mundo e no Brasil, né? A gente sabe que o século XX todo a cannabis é uma planta que é proibida, né? Proibida no Brasil há séculos. E ela, inclusive, fez parte daquele Projeto Nacional de Combate às Drogas. Hoje, o seu uso medicinal, cientificamente comprovado, que dá resultados, tem causado evolução, não só na concepção social, como também na evolução da legislação brasileira. Queria começar com você sobre isso. Primeiro, assim, quando a gente ouve falar de cannabis, que é popularmente conhecida como maconha, liamba, diamba, pito do pango, camarão, skunk, a gente está falando de uma planta que ela já tem um registro do uso humano há mais de 12 mil anos. Não é Maurício que está dizendo, é a ciência. Por que há 12 mil anos? A primeira fibra usada como roupa e vestimentas é a fibra do cânhamo, que é anterior ao algodão. A primeira farmacopeia do mundo, a farmacopeia chinesa, ela está lá que cannabis é indicada para dor crônica, dor de gota, 2.700 anos antes de Cristo. A farmacopeia Pentsal. E é uma dor da gota. Eu sofro, viu? E é uma dor. De vez em quando eu tenho. Da gota. Não, aí eu entendi o que é dor da gota. Você porque entendeu. dói, meu amigo.
Dói, que o vento bate no dedão, dói. Então você não está falando, sabe, de uma planta que é nova. É uma Uhum. planta que ela já é conhecida. O nosso professor Siddhartha Ribeiro, pós-doutor em neurociência e fundador do Instituto do Cérebro, Uhum. na Universidade do Rio Grande do Norte, ele fala que a cannabis ela foi domesticada da mesma forma que o lobo foi domesticado e se transformou em cachorro. É uma planta que foi trabalhada e domesticada para o homem para necessidades humanas. Nós temos no nosso organismo um sistema chamado sistema endocannabinoide. Como nós temos o sistema respiratório, digestivo, imunológico, mas esse sistema canabinoide, endocannabinoide, ele é o maestro. Ele comanda todos os outros sistemas. E quando a gente tem qualquer doença, essa doença está ligada a esse sistema. Isso foi descoberto pelo professor Rafael Mechola, um israelita, isso em 1960, com uma grande contribuição, a contribuição do nosso professor Elisaldo Carlini, um brasileiro, contribuiu muito para a descoberta do sistema endocannabinoide, que descobriu na década de 50 os efeitos anticonvulsionantes, que é aquilo que os pacientes que têm epilepsia precisam, um efeito anticonvulsionante. Mas por conta do proibicionismo, né, nós paramos essa ciência e estagnou. É importante que as pessoas saibam que quando a gente fala que maconha é criminalizada e está criminalizada no mundo, tem o dedo de um ex-governador de Sergipe, chamado Rodrigues Doria, que foi presidente da província de Sergipe del Rei. Rodrigues Doria, ele escreveu um artigo chamado Os Fumadores de Maconha. E nesse artigo ele não dizia que alguém usou maconha, cannabis e passou mal e morreu. Ele dizia que em Sergipe não tinha médico, não tinha hospital, cada casa de bom sergipano tinha uma mesa de chá. E esse chá era chá de cannabis, de maconha. E ele pegou esse artigo e foi para a Liga das Nações, era um órgão embrionário da ONU, e o debate na Liga das Nações era a criminalização da cocaína e do ópio. E ele disse que a maconha era mais perigoso do que o ópio e do que a cocaína. Isso aproveitou um momento que o governo americano estava desestruturando a Quando política. foi isso, Maurício? Isso está em 1920, tem praticamente 100 anos. 1920. Em 1925 houve a primeira Convenção Internacional do Ópio, foi em 1922, mas a segunda, em Genebra, na Suíça, foi pela primeira vez, cientificamente, foi colocado na pauta da Convenção Internacional do ópio a cannabis sativa como uma droga a ser combatida. Pronto. Com o dedo Isso de eu não um sabia. governador de Sergipe, que era o Rodrigues Doria. Tá. Rodrigues Doria, ele tinha uma disputa científica junto com o doutor Garcia Moreno. Garcia Moreno, ele, né, usava em seus pacientes psiquiátricos a cannabis. E eles tinham uma rivalidade entre os dois. O Garcia Moreno, ele não foi tanto eugenista e não demonizou tanto a maconha como Rodrigues Doria. Ele dizia que ela tinha um efeito, mas não era um efeito pior ou maior do que o ópio e a cocaína. Mas nós temos a participação de um governador, Rodrigues Doria, mas a gente está falando, Henrique Clay, a gente está falando de uma planta que esse sistema endocannabinoide, ele diz interno. Nós temos essa maconha interna. Queira ou não, nós produzimos internamente. E para repor, só tem nessa planta. E essa planta ela tem 1.500 substâncias medicinais. Das 1.500, 180 são canabinoides. Eu não vou deixar de dar uma piada aqui, né? Sim. Você disse que todos nós temos uma maconha dentro, né? Temos maconha dentro de nós. Então é por isso que tem aquela máxima que diz: de médico e doido todo mundo tem um pouco. Deve ser. Deve ser.
Deve Todo mundo ser. doidão. Deve ser. Deve ser, com certeza. É. Mas, Maurício, agora falando cientificamente, né, tirando essas pilérias, o uso medicinal, né? O uso medicinal, ele tem dado resultados positivos, né, em várias patologias, né? Quando o professor Rafael Michula descobriu o sistema endocannabinoide e descobriu que naquela planta existiam os fitocannabinoides que repõem o sistema endo, ele descobriu que todas as doenças têm e possuem relação com esse sistema endocannabinoide. Então hoje, por exemplo, esse livro aqui nós lançamos aqui no ano de 2023. É uma referência, Cannabis Medicinal, Guia de Prescrição. Por que uma referência? Porque existem duas grandes literaturas aqui. Olha só, olha aqui. Ó. Cannabis Medicinal, Guia de Prescrição. É um livro, é um guia, né? É um guia para você se aprofundar, para você conhecer melhor o uso medicinal da cannabis. O uso sativa. medicinal da cannabis sativa. E aqui nós temos aqui à frente o médico aracajuano, Pedro Melo, que é uma grande referência. Nós temos aqui um outro médico que é alagoano, mas mora em Aracaju, que é Vitor Vilhena, professor da Universidade Federal. E nós temos o Carlos Zimmermann. Mas existem artigos das maiores referências médicas do Brasil. E o que é que eles dizem? Eles dizem que a cannabis tem indicação para diversas doenças, como epilepsia, nós temos autismo, dor crônica, câncer, ansiedade, Parkinson, Alzheimer, endometriose, as doenças raras, né? fibromialgia, entendeu? Fibromialgia. Então, hoje a ciência, quando eu sempre escuto assim, alguém diz assim, mas não tem estudo científico. Se a gente for no PubMed, que é o banco científico, e pesquisar cannabis medicinal, tem mais de 30 mil artigos científicos. Então, qual é o grande debate hoje que se faz? É quebrar um preconceito e um tabu em relação a essa planta. Porque essa planta, o preconceito e tabu, não é só pela planta, é pelas pessoas, sabem, Clay, que faziam uso dessas plantas, que são pessoas pretas, em sua maioria recém-alforriada lá atrás, né? E as pessoas pobres, que não podiam pagar médico, que foram usar a medicina das plantas. E todas as vezes que essas pessoas tentaram manifestar sua cultura, elas foram criminalizadas. Hoje a maconha no Brasil é crime. Mas, antigamente, jogar capoeira era um crime. Hoje não é mais. O samba já foi criminalizado. Hoje não é mais. As religiões de matrizes africanas, elas são criminalizadas até hoje. E o uso da cannabis para o bem-estar adulto, ele sofreu também essa mesma criminalização. A cannabis medicinal para os pacientes hoje ela é essencial. O que é que eu vejo no dia a dia que eu vivo? Né? As pessoas têm um preconceito, o tabu, mas quando alguém que elas amam, ou então ela mesma precisa, que ela para, que vai pesquisar, que vai aprofundar, ela se torna um ativista, um defensor, porque ela sabe que realmente tem benefícios. Não é uma panaceia. Não é uma panaceia. Tem pessoas que têm intolerância à cannabis. Existem pessoas que têm intolerância à cannabis. Como tem pessoas que têm intolerância ao leite. Como tem pessoas que não podem tomar alguns remédios. O que a gente precisa no Brasil é ter a coragem de acompanhar o mundo. Toda a América Latina já deu um grande passo para o uso medicinal. Os Estados Unidos, que é uma referência para o mundo, dos 50 estados, 23 já legalizou tudo em relação à maconha, cannabis. 14 em relação a CBD, ao uso medicinal do CBD. Né? 7 somente CBD. E 6 ainda está fechado.
Mas eles entenderam e tem mais ou menos 15 dias, o próprio presidente Biden deu um discurso que a agência antidrogas reclassificou a maconha da lista 1, que era totalmente perigosa, criptonita, não pode, para a lista 3, para uma substância controlada através de uma prescrição, igual a um remédio. Então, o que é que isso significa para o mundo? Significa que a agência antidrogas que mais combateu, que mais perseguiu, que mais foi atrás, que mais prendeu, hoje ela está revendo o seu posicionamento. Mas por que é isso, doutor Maurício? Porque desde 64, o governo norte-americano ele tem uma patente para o uso da cannabis recuperar lesão cerebral. Veja. E falando nisso, eu encontrei um dia desse uma amiga, colega, advogada, que me disse, olha, eu vejo você falando muito da cannabis. Eu tive uma doença que só tratou com a cannabis, com a maconha. Foi ela que me deu a qualidade de vida de estar aqui conversando com você. Foi ela... É isso que eu queria que você relatasse aqui. Você deve conhecer muita gente que tem sofrido dessas doenças aí relatadas e que hoje já se comprova que há tratamento eficaz com o uso da cannabis. Essas pessoas que usaram, um relato de como elas sofreram e como elas melhoraram com o uso da cannabis. Dois exemplos de pessoas conhecidas que você, Olha, esses dias não, tem mais ou menos 6 meses, tinha uma paciente de Ehlers-Danlos. É uma doença raríssima. Essa paciente, ela precisava internar para tomar opioides. Então, ela tinha que entrar para ficar ocupando leito. Como muitos pacientes de fibromialgia ocupam leitos para tomar opioide. Nenhuma medicação deu resultado para ela, a não ser a cannabis. Ela sofre de... Ehlers-Danlos. É uma doença raríssima. Como é? Ehlers-Danlos. É dor no corpo? É dor, uma dor muito... É uma doença rara. Ela tem uma dor que é com uma intensidade maior do que a fibromialgia. Então, assim, a gente não consegue medir a intensidade da dor dela. Só ela consegue medir, que é mais do que na alma. Ao ponto dela precisar internar e ocupar um leito de hospital para tomar morfina, para tomar remédio para dor. E ela conseguiu, na cannabis, ter a qualidade de vida dela. A gente conseguiu colocar ela em um programa social e ela começou a ter uma qualidade de vida gigantesca. Tem um médico que é o Vitor Vilhena, que eu acompanhava, e ela começou a acompanhar, mas ela não teve condições de continuar. Embora a gente estava conseguindo para ela o remédio numa taxa associativa, ela precisava de altas dosagens. E ela precisou parar. Olha, quando ela parou, ela internou e voltou tudo novamente. Por exemplo, tinha uma paciente... E quando ela estava tomando, ela deixou de ter dor? Deixou de ter dor, diminuiu? ficou 100% boa. Sem voltou dor? a caminhar, levantou da cama, voltou a ter uma vida normal. Mesmo? É mesmo. Paciente com fibromialgia. Eu tenho uma mãe de um grande amigo meu que ela estava em casa, deitada, depressiva, já tinha desistido da vida. E ele vendo meu trabalho, e ele, Maurício, me indica um médico. A gente indicou um médico, a gente indicou uma associação, ela começou a tomar, e em uma semana, ela levantou da cama. Com 10 dias, ela estava fazendo, como ele chama, piruetas, ela estava se alongando. É que trata também depressão, né? Porque quando você fala de um paciente, por exemplo, que tem fibromialgia, geralmente ele tem distúrbio de sono e ele tem, ele desenvolve a depressão porque a dor, ela é incapacitante. E a mãe dele voltou a ir para o mercadinho sozinha, ir para a padaria, se alongar. E foi bem interessante que ele disse, Maurício, eu consegui resolver o problema da minha mãe, mas eu descobri outro. Eu disse, qual é esse? Ela tinha desistido da vida e ela estourou todos os consignados, todos os créditos, porque ela achava que ia morrer. Graças a Deus, eu consegui trazer a qualidade de vida para minha mãe, agora eu vou pagar as dívidas, mas eu tenho minha mãe em casa. Então, paciente com autismo. Eu tenho um caso mesmo de uma paciente, uma criança, que ela tinha uma agressividade tão grande que ela começava a se autolesionar, se machucar, se ferir.
Veja que grau de autismo ela tinha. Muito severo. Muito, muito severo. E foi a cannabis que deu a qualidade de vida para ela poder voltar a estudar, conviver com os pais. E não é só para o paciente, sabe, Clay? Você também dá qualidade de vida para os pais, para os cuidadores. Porque você sabe que seu filho está em casa e Sim. está bem. Sim. E assim, a minha vida hoje, nesses últimos 6 anos, é conviver com vários milagres. Um dia desse, um médico ligou para mim, ele é um grande oncologista aqui do estado de Sergipe, disse, olha, eu estou aqui com um paciente com câncer de pâncreas e assim, está tomando opioides 8 vezes ao dia, e eu preciso indicar cannabis para ele, mas assim, eu acho que o óleo não vai resolver. Esse médico é um médico muito sério, muito entusiasta, e ele vai precisar fazer o uso vaporizado, porque é a única forma que ele tem de conseguir, de fato, ter o resultado esperado. Por que vaporizado? Porque o uso que vai pelo estômago, pelo sistema digestivo, ele demora, é muito mais lento. E a dor que esse paciente com câncer no pâncreas tinha era muito intensa. E ele foi conversar com esse paciente, disse, olha, você, o que, é que você acha da cannabis? Sabe, esse paciente não esperava mais nada para a vida dele. Estado paliativo. E ele fez, doutor, o que o senhor disser para mim, eu vou buscar. E a gente indicou o médico prescreveu, ele começou a fazer o uso vaporizado. E é muito interessante para um paciente desse que não dorme, não come, né, não consegue ter. Não consegue controlar a ansiedade. E ele começou com o uso da cannabis, ele modulou a dor, ele voltou a dormir, voltou a comer. Consequentemente, era um paciente que tinha no mínimo 2, 3 meses de vida. Já tem mais de 8 meses que ele está sobrevivendo. Então, ele hoje pegou até um apelido. É Bob Marley. É Bob Marley. A família chama ele de Bob Marley. E ele é um empresário. E ele disse para mim, doutor, eu não achava que fumando maconha eu ia ter qualidade de vida. Não é fumando maconha tipo cigarro. É o uso vaporizado. Ele usa um equipamento tipo um cigarro eletrônico, mas não é cigarro eletrônico. Ele vaporiza, então ele não tem queima de combustão. Então você tem redução de danos. E ele está vivo há mais de 8 meses. Então eu vivo diariamente, eu convivo com pessoas vivendo milagres. Eu vejo pessoas que estão praticamente mortas, que ressuscitam. Lógico, algumas pessoas vão fazer o tratamento e não vão ter o resultado. Mas até hoje, assim, eu posso te dizer que 99% das pessoas têm uma resposta. O que precisa é achar o médico correto, ter a dose certa. Não pode desistir, porque maconha, cannabis, é altamente personalizado, individualizado. Às vezes, um óleo de cannabis que um adulto toma 50 gotas, uma criança toma 10. Ou então a criança toma 50 gotas desse óleo e o adulto toma 10. Para dizer o quê? Precisa ter um médico que conheça de fato essa tecnologia. E modular. Às vezes você precisa acompanhar diariamente o paciente até chegar na dose ideal. Maurício, em 2019, né, a Anvisa editou uma norma regulamentadora. Isso é um marco na evolução do tratamento através da cannabis no Brasil. É um marco com essa norma regulamentadora. Ainda não temos a legislação, tem um projeto de lei ainda tramitando no Congresso Nacional que vai ao encontro da norma regulamentadora da cannabis. E quem tem suprido essa falta de legislação mais específica é o próprio Poder Judiciário. Né? Depois a gente vai conversar sobre a atuação da advocacia nesse ramo, como você atua. Mas, assim, vamos responder, quem vai responder é você, as perguntas que eu fiz aqui no início. Né? Afinal, no Brasil, plantar cannabis sativa, popular maconha, é permitido ou é crime? Ou da cadeia? Plantar maconha da cadeia. Plantar maconha para fins medicinais é um fato atípico. Por quê? Porque a lei que trata da política antidrogas, no artigo 2º, parágrafo único, ela diz que plantar para fins medicinais é permitido. Eu não estou dizendo
que as pessoas devem sair plantando maconha de qualquer jeito. Não. Mas o plantio doméstico hoje é permitido? Essa é a grande O polêmica. plantio doméstico só é permitido com salvo-conduto. Autorização judicial. Autorização judicial. Existe hoje mais de 1.000 pacientes com salvo-conduto, com habeas corpus, que reconhece esse direito do paciente poder plantar a sua maconha e extrair o seu remédio no fogão de casa. Então, muitas pessoas... Ou seja, é uma mudança silenciosa, né? É uma mudança extremamente silenciosa, mas que foi uma conquista da advocacia. Olha, Henrique, eu tenho muito orgulho de ser advogado. A pauta da cannabis no Brasil, ela avançou, claro, com o movimento da sociedade organizada, mas só conseguiu dar os passos por conta da advocacia. Desde 2014, né, que foi o primeiro caso da Anne Fischer, que ela tem uma doença rara, CDKL5, e até um amigo meu, hoje o advogado, o Diogo, e ele conquistou essa primeira decisão, que era para importar uma medicação para essa família brasileira. E a partir daí, ele forçou que a Anvisa pudesse regulamentar. Em 2019. Não, Então, em 2015 já tinha essas decisões foram anteriores às regulamentações anteriores a 2019. Em 2014, é o caso da Anne Fischer, se conquistou esse direito de poder importar essa medicação. E de lá para cá, a Anvisa vem editando resoluções da diretoria colegiada. Essa que você está tratando é a 327 de 2019. É um marco. Ela trata a cannabis para o uso medicinal, ela trata a questão das empresas que vão fazer toda essa intermediação, ela fala da postura e a conduta dos médicos e também ela cria no Brasil um marco regulatório específico na própria Anvisa, que depois vem uma outra RDC, a 660, que vai tratar somente da importação. Pronto, ela também permite a importação pelos pacientes. Deve ter sido inspirado nessa decisão. Olha, de uma ação. São várias ações. Depois veio uma ação que determinou que o THC poderia ser usado no Brasil. Por quê? O tetrahidrocannabinol é um dos canabinoides que tem um efeito, né, psicodélico, um efeito mais forte. Todos possuem um efeito. Lógico, cada um com a característica diferente. E as pessoas tinham muito medo de usar o THC. Medo por quê? Porque não conheciam, não conseguem domar. Então, quando você tem medo e você não conhece, você demoniza. Mas para quem pesquisa, para quem está na prática, que sabe fazer o manejo, é totalmente seguro. Henrique Clay, não existe nenhum relato na medicina, na ciência, de alguém que usou cannabis e morreu. Somente cannabis e morreu. Você tem relatos de alguém que bebeu água e morreu. Que alguém que tomou um Tilenol morreu. De alguém que virou uma garrafa de cachaça e morreu. Mas você não tem relato de alguém que usou cannabis e morreu. Porque é totalmente seguro. Milhões de pessoas que fumam cigarro e morrem de câncer. Diariamente. Né? E a gente sabe, por exemplo, na década de 90, era comum as pessoas fumarem numa sala, num estúdio como esse. Mas a educação trabalhou esse tema e as pessoas hoje se sentem constrangidas de fumar dentro de um restaurante, dentro de um bar, dentro de um estúdio, dentro do avião. As pessoas hoje conseguiram ter essa noção. É o que a gente precisa trabalhar com a cannabis, com a maconha. A maconha é totalmente segura para fins medicinais, para o uso adulto e para o uso humano. O que a gente precisa separar é que existem grupos específicos de pessoas que têm intolerância. E a gente precisa identificar. E é isso que as RDCs vêm fazendo. É isso que a Anvisa vem fazendo. Por exemplo, a Anvisa já deixou muito claro que ela não é competente para regulamentar cultivo de cannabis. Não é ela. A lei fala, a lei que trata a política antidrogas, 11.343, salvo engano, que ela fala que é
permitido para fins medicinais. Cabe a quem? Cabe ao Ministério da Saúde regulamentar. Existe uma realidade hoje no Brasil que precisa ser enfrentado. Eu votei no presidente Lula, eu acredito no presidente Lula, mas eu faço, aonde eu vou hoje, agora eu faço um apelo. A mesma coragem que o presidente Lula teve para denunciar o ataque injusto do Hamas a Israel, do mesmo jeito que ele denunciou que Israel estava matando civis, crianças, né, idosos que não estavam envolvidos com a guerra, o mesmo presidente Lula precisa ter a coragem de resolver um problema interno. Até porque Israel, a cannabis é liberada para fins medicinais. No momento da guerra, liberou ainda mais. Por quê? Porque trata ansiedade. Então, o Brasil precisa ter essa coragem, e eu acredito que o presidente Lula vai pautar, precisa ter essa coragem, de regulamentar para fins medicinais. Se não está seguro para fins industriais, beleza, a gente pode até esperar. Mas a gente não pode negar uma realidade que é hoje dos pacientes. Hoje existe mais de 500 mil pacientes sendo atendidos pelas associações. E eles estão comprando nessas associações porque eles não conseguem comprar na farmácia a R$ 1.500. Eles não conseguem importar a R$ 1.500. Mas nas associações eles conseguem pagar, em média, R$ 250. E estão tendo benefício. O Maurício Lobo, meu amigo especialista nessa área, advogado militante. Maurício, o Conselho Federal de Medicina recomenda o uso compassivo da cannabis. Essa posição do Conselho Federal, você considera conservadora? Extremamente conservadora. O Conselho Federal de Medicina, ele tinha uma resolução dele que é de 2000, salvo engano, 2014. E ele precisava fazer a revisão dela e ele não fez. Chegou agora, em 2022, ele colocou a resolução 2324, que ele proibia o uso do THC, proibia os médicos participarem de palestra. Ele colocou a especialidade que poderia prescrever. Foi uma tremenda, o que é que eu vou te dizer? Foi um retrocesso geral. Na verdade, o atual presidente do Conselho Federal de Medicina, ele é aliado com a corrente ideológica do ex-presidente. E ele queria fazer um gesto político para esse presidente de mostrar um alinhamento. E ele colocou essa resolução. Sabe o que foi que aconteceu? A sociedade organizada fez um movimento no Brasil que nunca tinha acontecido. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela foi sustada. Ela não foi nem suspensa. Ela foi sustada. Ela foi sustada. Uhum. Por quê? Porque o Conselho Federal de Medicina é extremamente conservador. Ele colocou essa resolução, mas ele mesmo tinha uma cartilha mostrando que a indicação para algumas doenças. E ele foi contra ele mesmo. Mas ele foi contra a ciência. Ele foi da Terra plana. É uma vergonha o que o Conselho Federal de Medicina fez. E que ele quer fazer de novo. Ele está tentando se articular de novo porque ele quer se alinhar à indústria farmacêutica. Henrique Clay, um paciente que usa cannabis, ele tem um desmame de 88% da medicação comum que ele usa. Geralmente, quem usa cannabis, ele usa a farmácia especializada. Ele usa de 6 a 8 remédios. E se ele vai ter um desmame, a indústria não vai vender. A indústria convencional não vende. Veja, se você tem um paciente que usa 6 remédios, ou você tira tudo ou deixa 1 ou 2, você tem vai ter que refazer esse modelo industrial. E a indústria não quer. E o debate da indústria com a cannabis só é um. Ela não consegue patentear a cannabis. E uma patente não pode ser maior do que a defesa da vida. Se pudesse patentear a cannabis, a gente não estava debatendo. Já tinha se resolvido. Como eles não conseguem, eles fazem uma frente, né, junto com, por exemplo, essa resolução do Conselho Federal de Medicina. Ela foi sustada e nós conquistamos isso.
É bom que se diga que nós não estamos aqui debatendo, embora seja também um debate, do uso da cannabis de forma recreativa. Lógico. Mas é um debate, mas está muito distante ainda de se concretizar no Brasil. A gente sabe que em muitos países, tanto o uso medicinal como o uso recreativo, ele já é possível. Mas nós estamos aqui, esse podcast é para tratar do uso medicinal da cannabis, você tem explanado com muita clareza e profundidade. Maurício, a perspectiva, né, de se avançar na legislação com a possibilidade jurídica de se estabelecer de uma vez por todas no Brasil, no ordenamento jurídico, o plantio doméstico. Olha, quando você fala plantio doméstico, eu entendo plantio doméstico para fins medicinais. Fins medicinais, sim. Pronto. Primeiro, a 5ª e a 6ª turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ela já tem posicionamento. A 3ª sessão, que reúne a 5ª e a 6ª turma, já tem um entendimento favorável aos habeas corpus para fins medicinais. Então, hoje, um paciente que quer plantar cannabis, ele precisa só preencher os requisitos. Quais são os requisitos? Ter curso de cultivo e extração, ter relatório médico fundamentado, comprovando a progressão, a melhora da terapia com a cannabis, e se servir de um profissional da advocacia que conheça bem esse direito à saúde. A Constituição, Clay, isso eu aprendi muito com você, a Constituição, o artigo 196, ela diz: saúde é um direito de todos e dever do Estado. A lei que trata da política antidrogas, ela fala que é permitido plantar para fins medicinais. Então, o que foi que o STJ fez? Eu vou resolver. E foi lá e unificou o entendimento. O problema não é nos tribunais superiores. O problema são nos tribunais estaduais e nos TRFs. Infelizmente, ainda o nosso Poder Judiciário, ele não conhece toda essa dinâmica. Não conhece tudo aquilo que a gente está debatendo agora. Então, o que precisa é que os tribunais possam começar a garantir esse direito que o STJ já tem entendimento pacificado. Por exemplo, agora no Supremo nós temos uma ADI, a 5708, e eu irei ter a oportunidade de fazer a sustentação oral no Supremo, que vai tratar da regulamentação para fins medicinais. É o melhor caminho hoje no Brasil, é essa ADI. Vai tratar da regulamentação, está com o ministro Fux, ele vai chamar agora uma audiência pública, um grande debate com a sociedade, mas ele já entendeu que o Congresso está fugindo do debate. O Congresso ele esqueceu que o Estado é laico. O Congresso está dominado por uma pauta fundamentalista religiosa. Ele esqueceu que existem pessoas doentes, pessoas que já tentaram de tudo que está na farmácia e que não resolveu, e que a maconha, a cannabis, deu resultado terapêutico. Eles fecharam os olhos e deram as costas para essas pessoas. Mas o Supremo não. O Supremo agora disse: nós vamos pautar. Então, terá agora no segundo semestre uma audiência pública e essa ADI, eu acredito que até o final do ano ela vai ser pautada para julgamento. Nós entendemos que é um caminho mais curto. Por que o caminho mais curto? Porque o PL 399 de 2015, ele está engavetado. Ele foi aprovado por uma comissão especial, deveria seguir para o Senado, mas por uma política fundamentalista ideológica do ex-presidente, ele ficou arquivado. Ano passado eu tive a oportunidade de ir a Brasília, tivemos um grande evento no Conselho Federal da OAB. Hoje eu faço parte como membro consultor da Comissão Especial do Direito da Cannabis Medicinal do Conselho Federal da OAB. Nós fizemos um grande evento e lá, nesse evento, eu tive a oportunidade de, quando estava viajando para Brasília, encontrar o ministro Márcio Macedo, companheiro, grande amigo,
que se colocou à disposição de poder ajudar na pauta. E ele me recebeu no Palácio. Disse, como é que a gente pode destravar? E eu disse, ministro, primeiro o Planalto tem que sinalizar para o Congresso. E já foi sinalizado, o Luciano Dutti já começou a encaminhar no ano passado. Esse ano nós voltamos a fazer esse debate. O CONAD, que é o Conselho Nacional de Política de Drogas, está criando uma resolução específica, já foi sinalizado pelo governo federal. Quem está à frente é um advogado muito amigo, que é o Rodrigo Mesquita. Então, a gente vai ter esse ano aí algumas sinalizações. Mas, a nível de lei 399, continua engavetado. De lá para cá, a gente tem vários PLs. Tem um PL do Paulo Paim, né? Tem um PL da Mara Gabrilli, mas o projeto de lei mais avançado hoje é o PL 399 de 2015, que é de autoria do governador Fábio Mitidieri, que à época era deputado federal. Ah, não sabia que era dele. É dele. Agora, só que está tramitando agora com esse número no Senado, né? Não, ainda está. Está na Câmara? Ainda está na Câmara, porque, como foi aprovado numa comissão especial, foi feito um recurso, porque Porque a aprovação da comissão especial vai direto para o Senado. mas fizeram uma manobra recurso política, recurso para voltar para ser aprovado no plenário para plenário. depois seguir. Ah, entendi. Então foi a forma que eles As tiveram manobras. as manobras para engavetar Entendi. e esquecer esse projeto de lei lá, mas que a sociedade está Postergado. cobrando. E quando a sociedade cobra, o Estado se movimenta, seja pelo Congresso Nacional, Poder Legislativo, ou seja pelo próprio Poder Judiciário, né? E a advocacia tem um papel fundamental nisso, porque é a advocacia, através dos cidadãos, que provoca o Judiciário. E quem, na verdade, inaugura a tese jurídica somos nós, advogados Somos nós. e advogadas. Então, ô Maurício, você disse aqui com muita propriedade que o STJ já tem um entendimento, né, tranquilo, né, a respeito do uso medicinal da cannabis, a regulamentação, inclusive, da questão do plantio, mas que os tribunais, né, regionais, federais, os tribunais de justiça dos estados e também a maioria dos juízes de base nos estados brasileiros tem tido resistência. Ainda há uma cultura conservadora, né, que impede o avanço de decisões mais contemporâneas e mais efetivas para resolver o problema da saúde pública, né? Problemas de pessoas que estão com doenças graves, sofrendo dores tormentosas, e que a cannabis, cientificamente, já demonstrou que é um grande remédio, né, para, se não curar, mas diminuir as dores, né, muitas vezes até cura. Mas, então, a estratégia melhor, já que há essa trava hoje no Congresso Nacional, porque a gente sabe que o Congresso Nacional hoje, na sua grande maioria, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, é de parlamentares de extrema direita, né, que são contra esse projeto. Então, então a melhor estratégia, a melhor tática é articular, né, uma luta para que o Tribunal Superior, o STJ, por exemplo, ou o Supremo Tribunal Federal, edite uma súmula, porque quando vier uma súmula, a súmula é vinculante. E aí todos os tribunais do Brasil e todos os juízes brasileiros têm que cumprir, têm que observar essa súmula, porque é uma decisão vinculante, que vincula todo o Poder Judiciário. Talvez a melhor articulação seja a busca dessa súmula vinculante. Nós estamos trabalhando muito esse tema. Eu tive mais ou menos há 45 dias em Brasília. Tivemos uma agenda com o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, e a gente conversou muito com ele. Mas a gente viu que o melhor caminho seria via a ADI 5708, que está com Fux. E também a gente entendeu como estratégia a gente trabalhar legislações
nos estados e nos municípios. Por exemplo, Bom, aqui em Sergipe tem uma legislação. aqui em E você Sergipe, teve uma participação muito importante. Eu quero que você conte esses detalhes aqui, porque eu acompanhei a sua luta, a sua articulação na Assembleia Legislativa. Como é que foi isso? Conte isso com detalhes e o que prevê a lei estadual aqui do estado de Sergipe. boa. Então, Henrique Clay, eu acompanho, eu faço essa pauta da cannabis no Brasil inteiro, né? Hoje está muito melhor falar de maconha. Quando eu comecei, em 2019, era muito preconceito, os meus amigos, tome cuidado, olha, você vai perder cliente, você vai perder trabalho. Realmente, eu perdi alguns trabalhos. As pessoas são muito preconceituosas ainda. Mas eu vivo por um ideal. Eu sempre defendi a causa da saúde pública. Eu sempre defendi, eu Isso é acredito. verdade. Quando eu me formei, o meu tema de monografia foi um tema de saúde. Eu criminalizei a autohemoterapia. Eu sempre tive paixão pela saúde pública e pelos direitos humanos à saúde. E isso fez com que eu me motivasse e saísse participando desse movimento no Brasil. Participei de vários debates em vários estados. E tive a oportunidade de trabalhar na Assembleia. Eu trabalhei 3 anos na assessoria de uma deputada e eu cuidava da coordenação dos trabalhos de uma comissão de saúde de uma Assembleia. Então, eu sei como é que funciona. Então, quando eu vi o cenário político que fechou favorável ao governador Fábio Mitidieri, naquele momento eu já tinha um projeto de lei, né, com tudo que existia de melhor no Brasil, com tudo aquilo que o usuário do SUS precisa. E o que foi que eu fiz? Eu procurei um deputado e disse para ele, olha, eu tenho aqui um projeto de lei sobre cannabis medicinal. Você topa? E ele disse, não, eu topo. E aí nós protocolamos um projeto de lei no final de 2022, no dia 28 de dezembro de 2022. E esse projeto de lei, ele foi o primeiro projeto de lei a ser votado na nova legislatura de 2023, que tinha à frente o governador Fábio Mitidieri. Lógico, eu trabalhei na Assembleia. Eu procurei os deputados que eu tinha relação, procurei os assessores, expliquei o projeto de lei, tirava dúvidas, mostrei que era seguro, mostrei a importância para os pacientes, para os pais, para os cuidadores. Mostrei que a gente não ia liberar maconha para todo mundo, que não era ninguém que ia poder plantar, era um grupo determinado. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que a gente fez uma grande audiência pública na Assembleia e nós trouxemos os players, as pessoas mais experts de cannabis do Brasil. A gente trouxe o professor Siddhartha Ribeiro. Siddhartha, ele é fundador do Instituto do Cérebro em Natal, pós-doutor em neurociência, uma maior autoridade no Brasil. Potência. Nós trouxemos para aqui a farmacêutica Renata Monteiro, a primeira farmacêutica que conquistamos para ela o título de reconhecimento de especialista em cannabis. Nós trouxemos para aqui o professor, doutor, médico, Pedro Melo, neurocientista hoje do Instituto do Cérebro. Nós trouxemos para aqui a referência, né, no uso veterinário, porque os animais também têm um sistema endocannabinoide. Então, nós fizemos um grande debate na Assembleia Legislativa com a sociedade para dar ao parlamento segurança para aquele projeto de lei. E aquele projeto de lei, ele foi para votação e ele foi votado por unanimidade. Até quem foi contra votou a favor. Teve um deputado que foi contra, porque ele não tinha lido o projeto de lei. Entendeu? E o que é que diz esse projeto de lei? Primeiro, foi a primeira vez no Brasil que se falou em política pública da cannabis. Porque não é só o medicamento. A gente não tratou de medicamento do SUS. A gente falou de uma política pública. A gente trouxe a realidade dos pacientes usuários do SUS. Então, qual é a primeira barreira? Encontrar um médico prescritor. Hoje, no Brasil, apenas 1,3% dos médicos do Brasil inteiro prescrevem cannabis. Então, existe um mercado gigantesco. Então, como não tem muitos profissionais, uma consulta é caro, em média R$500. Para quem é pobre, para quem recebe um salário mínimo, não tem condições. Sem condição. Então, quando você fala em política, você fala em um ambulatório. Você tem um médico prescritor para ofertar. Depois, você precisa ter uma equipe multidisciplinar. Você precisa ter o farmacêutico, o psicólogo, o nutricionista, o nutrólogo,
o profissional de educação física. Porque quando a gente fala do conceito de saúde, a gente tem que lembrar que a gente precisa comer bem, a gente precisa dormir bem e a gente precisa se exercitar. Então, entregar apenas o medicamento, a gente viu que não resolve. Você precisa ter o pós-consulta. Então, essa lei fala também do ambulatório com a equipe multidisciplinar. Depois, a lei fala, e isso é muito importante, Henrique, porque você, e eu te chamo você porque você é muito Claro. querido, muito amigo, você sabe que quando está na lei, tem que ser cumprida. A lei 9.178 diz que é um direito do usuário do SUS de Sergipe ter acesso a produtos à base de cannabis. E ela não fala de restrição. Ela não fala, é um direito se depois que usar tudo que está ofertado. Não. Ela fala que é um direito do usuário do SUS, mediante prescrição médica e relatório, que foi diferente da lei de São Paulo. A lei de São Paulo, ela falava que poderia colocar cannabis depois que fosse usado todas as linhas de cuidados que tinha no SUS. Uso compassivo, Uso né? compassivo. Que é a recomendação do A Conselho Federal recomendação do Conselho Federal. de Medicina. Em Então, Sergipe, a lei de São Paulo é uma lei conservadora. conservadora. A de Sergipe nós avançamos. Uhum. Por quê? Porque nós entendíamos que o governador Fábio Mitidieri, que pautou em 2015 essa pauta da cannabis, ele ia nos dar totalmente apoio. E ele deu. Ele orientou a bancada dele para votar a favor. Sancionou sem nenhum veto. O governador de São Paulo, ele sancionou a lei, mas ele afeitou essa parte que fala que é um direito do paciente. O Estado de Sergipe fala que é um direito. E o que foi que nós colocamos? Que fosse prioritariamente via associação. Nós não dissemos que era associação A ou B. Nós dissemos que era prioritariamente a associação. Porque é o que diz a lei do SUS. A lei do SUS diz que quando você vai custear tratamentos para paciente do SUS, primeiro busque um ente público. Se não tiver, um ente que não tenha fins econômicos. E, por último, a iniciativa privada. Por que isso, Maurício? Porque você sabe que o Brasil, desde a emenda constitucional 19, o orçamento da saúde pública ele é minguado. O Estado de Sergipe não tem condições de incorporar uma tecnologia comprando a R$ 1.300. E nós temos as associações grandes hoje no Brasil que podem entregar um produto a R$ 250, a R$ 200, a R$ 150. Isso é o quê? É garantir um maior acesso aos usuários. Por isso que a gente botou prioritariamente a associação. E também fizemos a autorização legal para a pesquisa. Então, Sergipe hoje, as universidades, os institutos de pesquisas podem pesquisar com cannabis. Então, foi um grande avanço. O governador sancionou. Agora estamos na regulamentação que está na Secretaria de Estado da Saúde, que está engessada. E aí é o grande desafio. Por que é o grande desafio? Porque da regulamentação, da sanção, até o primeiro protocolo que se criou, se passaram quase 6 meses. E quem tem dor, tem pressa. Ou seja, para dar efetividade prática à lei, é preciso que a Secretaria de Saúde regulamente. Regulamente. E aí como é que ela fez? Ela regulamentou apenas para pacientes com epilepsias raras e refratárias, baseado na onde? Na resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi sustado. Ou seja, o governador tem uma concepção avançada, o secretário de Saúde tem uma concepção conservadora. O secretário de Saúde, o governo não está se dialogando bem? É isso. Precisa estreitar esse diálogo entre o líder, governador, e o secretário. E eu não aceito esse discurso que diz, olha, mas a gente está querendo levar segurança. Não. Sabe por que não, Henrique Clay? Que na época eu disse bem assim, secretário, vá a Niterói e vá a Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nós atuamos lá. Porque lá são municípios. E lá atende fibromialgia, microcefalia, Parkinson, Alzheimer. Sabe, falar de cannabis é falar de inovação.
Você tem que estar preparado para inovar, para pensar fora da caixa. Por que é que o SUS de Nova Iguaçu consegue atender todos os pacientes e o SUS de Sergipe, que tem um governador que é um visionário, não consegue? Qual é a diferença do SUS de lá? A diferença é gestão, é o gestor, é quem está assessorando o governador. Porque da parte dele, ele tem um compromisso, ele fez a parte dele. E eu cobro do secretário. Então, hoje, a política estadual está restrita a 48 pacientes. 48 pacientes. Então, a gente Que não... sofre de epilepsia. que sofrem de epilepsias refratárias e raras. Uhum. Agora saiu a segunda consulta para incorporar para pacientes autistas. E o que foi que fizeram? Aí coloca limite de idade, a partir de 5 anos, que já tenha usado risperidona. Olha, risperidona não é uma medicação para autismo, é uma medicação para surto psicótico. Que já tenha usado risperidona, que tem um autismo com manifestação de agressividade e autolesão. Veja, você começa a criar uma barreira que a lei não tem. Mas aí os advogados podem ajuizar uma ação com base nessa lei estadual, né, e acabar beneficiando seus clientes com a decisão judicial, porque é baseado em uma lei, né? Falta a regulamentação, mas não vindo a regulamentação, o próprio Poder Judiciário pode, naquele caso concreto, determinar algum procedimento efetivo para o tratamento da saúde. Mas Porque nós estamos falando aí na questão do atendimento público, porque, né, o pronto. privado, isso já está regulamentado pela Anvisa. O que a gente está debatendo é para quem é pobre. Isso. Porque para quem é rico, a maconha já está Já está regulamentada. regulamentada, exatamente. Para quem é rico, ele leva para um profissional, paga R$ 700 numa Uma consulta, consulta, e se a criança tiver 2 anos ou 3 anos, ele prescreve cannabis, o pai é Isso. rico, vai na farmácia, paga 1.000, paga Isso. 300, compra um remédio e dá. isso. Se responsabiliza. E acontece. Por que para o pobre tem essas dificuldades? Que não está na lei. Pois é. Que não está na lei. Ou seja, quem tem poder aquisitivo aqui em Sergipe, em qualquer lugar do Brasil, já está usando, né, desde que tenha prescrição médica para isso. Já está usando. Já está usando. Pode até importar, desde que haja prescrição médica e autorização da Anvisa. Tudo isso está regulamentado em qualquer lugar do Brasil. Então, quem pode pagar, quem pode importar, quem pode pagar consulta médica, quem pode comprar remédio. Agora, para quem não pode, que é a grande maioria da população, né, é que precisa desse auxílio, desse atendimento, dessa assistência do poder público. E aí há os entraves. E aí, Henrique Clay, quando você fala que a advocacia tem um papel fundamental, tem. Mas nós precisamos trabalhar esse tema junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Por quê? Porque hoje existe um núcleo de assessoramento técnico do Poder Judiciário chamado NATJUIZ. O NATJUIZ hoje, ele tem alguns pareceres. E quando a gente vai ver os pareceres do NATJUIZ, em vez de ele assessorar o juiz, eles estão induzindo os juízes ao erro. Por exemplo, eu peguei o último parecer que eu vi. Era uma medicação de uma associação e uma medicação importada. Existem 2.700 medicações importadas, produtos à base de cannabis que você pode importar. 2.700 produtos. E você tem hoje, na Anvisa, autorizada pela RDC 327, 39 medicamentos que podem ser vendidos nas drogarias e farmácias. E aí você vê o parecer do NATJUIZ, ele confunde tudo. Ele fala, olha, essa medicação importada não pode ser comercializada no Brasil. Meu Deus, a pessoa não entende da legislação. Uma coisa é comercializar na drogaria e na farmácia. RDC 327. A outra coisa é a importação. Existem 2.700 produtos que podem ser importados, que foram referendados pelas Anvisas de seu país. E a Anvisa autoriza a importar. Sim. Aí, esse núcleo de assessoramento técnico dos tribunais faz um parecer para o juiz, e o juiz não entende, não conhece. E muitos juízes acabam ficando
vinculados a esse parecer. Você sabe que o juiz não precisa ficar vinculado. Sim. Mas muitos juízes acabam, como não conhece, fica vinculado. E isso está levando a muito prejuízo. Porque quando você vai ver esse parecer, quem faz o parecer não sabe nem classificar a substância. Por exemplo, nesse caso específico, era um óleo de THC. E aí, a pessoa foi lá e disse, substância, canabidiol. Eu não pedi canabidiol. Eu pedi tetrahidrocannabinol. Então, a pessoa não sabe nem classificar a substância. A pessoa diz que aquele produto não pode ser comercializado. Tipo, veja, doutor juiz, mesmo que o senhor autorize, não pode entrar no Brasil. Pode entrar no Brasil, sim. E outra coisa, nesses pareceres do Natjus hoje de Sergipe, não tem essa obra de referência. Existem 2 grandes obras de referência no Brasil, que é essa e da USP de Ribeirão Preto. Você não vê. Nega, como que a gente tivesse mentindo, como que um médico que deu um relatório, a gente coloca 2 a 3 relatórios de médicos dizendo, olha, usou, realmente está tendo efeito terapêutico. O psiquiatra veio, olha, usou, está tendo efeito terapêutico. Uma equipe multidisciplinar, olha, usou cannabis, está tendo... E o parecer do Natjus não menciona isso para o juiz. Será que todo mundo está mentindo e só o Natjus está correto? Então, sabe o que nós precisamos? É um trabalho junto ao Tribunal de Justiça. E aqui eu faço um apelo, né, ao presidente Ricardo Múcio, que é um presidente humanista, um presidente antenado, que a gente possa ter essa oportunidade de poder conversar com o tribunal e poder explicar o que é a cannabis medicinal. Porque hoje, quem está... Mas seria bacana se o Tribunal de Justiça, talvez pela primeira vez na história de Sergipe, e Ricardo Múcio é vanguardista em muitas coisas, quem sabe se ele gostar dessa ideia ele não faz. Ele tem coragem de fazer isso. Uma audiência pública. Uma audiência pública. Uma audiência pública sobre esse tema de iniciativa do Tribunal de Justiça seria o primeiro da história. Olha, eu vou dizer, vai ser uma vanguarda, porque os tribunais precisam trabalhar muito esse tema. Por exemplo, hoje nós temos o ministro do STJ, Rogério Schietti, é um grande defensor dessa causa. Fala abertamente. Foi para um evento da gente na OAB de Minas Gerais, usando uma meia alusiva ao tema, foi criticado no Brasil inteiro. A gente não precisa que ninguém use meia alusiva aqui em Sergipe, mas que pelo menos a gente faça um debate pautado na ciência. Sim. Nós temos aqui grandes Nós estamos falando de saúde pública, afinal. Estamos falando de saúde direito pública. Fundamental. Direito fundamental. Nós temos uma lei e nós precisamos fazer uma reparação histórica com essas pessoas, com esses pacientes. Porque a lei está aí, está vigente, e o Natjus hoje, o parecer é totalmente descartado, com todo respeito. Eu tenho um carinho enorme por Conceição, é minha amiga, mas precisa que esses técnicos que estão assessorando a ela possam se qualificar. Porque a Fiocruz, que é a melhor instituição de pesquisa desse país, para não dizer a maior, para não querer medi-la com outras, ela assessora o Ministério da Saúde. Ela tem uma nota técnica dizendo das evidências científicas e clínicas da cannabis. Se um médico, Henrique Clay, coloca no relatório médico que o paciente fez uso e está tendo melhora, a boa-fé, ela está consolidada. A má-fé, o dolo, ele tem que ser provado. O que a gente não pode é que a dor dos pacientes, usuários do SUS, seja anestesia para as pessoas que tomam decisão, para os gestores públicos da saúde, e as pessoas continuem sofrendo, e muitas delas até morrendo. Sabe, esses dias eu estava conversando com minha esposa, eu fiz, desde 2019 para cá, eu comecei a fazer rememorar as pessoas que eu tive acesso. De lá para cá nós perdemos 9 pessoas. Isso dói. Isso dói. Pessoas que eram pobres, que não conseguiam ter acesso à medicação. Isso dói. E hoje a gente tem uma lei. O que a gente precisa hoje é coragem para efetivar esse direito. Muito bom, Maurício Lobo. Meu amigo, Maurício, um advogado competente, combativo, um advogado que enaltece pela sua combatividade, pelo seu compromisso social, pela sua paixão pela causa.
enaltece a advocacia sergipana com a sua atuação firme, corajosa, eloquente, apaixonada. É um autêntico advogado com advocacia na veia. Muito obrigado, meu amigo, por esse bate-papo esclarecedor, muito importante para todos que estão assistindo o nosso podcast. Ricley, eu que agradeço a você. Para mim é muito importante ter esse diálogo com você, que representa muito para a advocacia sergipana, que forma opinião por onde passa. E eu quero dizer primeiro para os pacientes. Você que é paciente, que tem uma condição de saúde, que pode usar cannabis, procure um médico. Não permita que o preconceito e o tabu seja maior do que a sua saúde. Gostaria também de fazer um apelo para o povo sergipano. Essa lei é nossa, ela não tem um dono. Essa lei são dos usuários do SUS. Nós precisamos defendê-la. Essa lei foi copiada para 6 estados. Eu tenho orgulho de ser o autor intelectual dela. E não podia ir embora sem deixar essa lembrança para você, dessa camisa alusiva à nossa batalha. Oh, que bacana, obrigado. Está no seu tamanho, apesar que você está um pouco mais magro, mais esbelto. Tá ótimo, vai dar, olha mas aqui. espero ver você vestido, tirando uma foto e defendendo essa bandeira. Eu vou vestir agora, rapaz. Porque essa bandeira... Olha aí, tá vendo? Bacana, olha aí. Muito bem, Maurício, Valeu. muito obrigado. Parabéns pela luta, pelo seu comprometimento. Você é um cara que eu sei que é uma luta por direitos humanos, por direito à saúde, esse seu envolvimento pela saúde pública, pelos direitos fundamentais. Isso é muito bom, né? Para a cidadania brasileira, o seu compromisso com as pessoas mais carentes. E esse é um tema muito contemporâneo, que tem evoluído, e você tem contribuído muito aqui no nosso estado e no Brasil para a gente conseguir avanços consideráveis na legislação brasileira e nas decisões judiciais, com a sua atuação firme como militante e como advogado. Muito obrigado, hein, Valeu. Olha, você que se gostou, você compartilha com seus amigos. Mas também, se não gostou, compartilhe com os inimigos também. Aqui é democrático. Mas, olha, se não se inscreveu, na humildade eu peço para que você aperte o inscrever-se, né, no nosso canal, no nosso projeto, e dê o like. E também aperte o sininho para receber as notificações. Vai ajudar demais, né, a ampliar esse nosso projeto Advocacia na Veia. Até a próxima, segunda-feira, às 19 horas, se Deus quiser. Abraço, tamo juntos.